Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Tendo bastante gente chegando aí. Sejam muito bem-vindos a nosso webinar aí de como utilizar as ferramentas da Turnitin para melhorar os trabalhos escritos. Vocês já podem utilizar aí o chat. Eu vou dar algumas instruções gerais para vocês, mas antes eu vou guardar uns 2 minutinhos para todo mundo chegar. Obrigado aí, Liliane, já está dando desejando boa tarde aí para nós, a Mariana também. Então sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos e a gente já começa, tá? Luiz, boa tarde. Tiago, Henrico, boa tarde, tudo bem? Vocês podem ficar à vontade para utilizar o chat. Reparem que no chat tem a opção de vocês mandarem mensagem só para mim, né? Para anfitrião e palestrantes, no caso sou só eu e a Catalina Londonho, que nos acompanha diretamente da Colômbia, vai me auxiliar um pouco aí no chat, fala português muito bem. E vocês podem também selecionar a opção enviar para todos. Dessa forma, a gente vai conseguir abrir, né, a questão que vocês tiverem, ou se vocês quiserem mandar privado para mim, não tem problema. Aí uma outra opção que vocês têm também para interagir com a gente ao longo da sessão é a opção de Q&A, né, o QIA, que tem aí na barra inferior do Zoom de vocês. Então, se vocês repararem, tem essas duas opções. O chat é mais para comentários, respostas, apresentações, aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Muito bom que vocês já estão aí utilizando. E aí o Q&A fica mais direcionado para perguntas específicas, né, de algum ponto que eu estiver falando. Por quê? Porque eu vou, num determinado momento, parar e olhar para essas perguntas. A gente vai respondendo à medida do possível. Se a Catalina também tiver essa resposta, ela pode, ela pode dar essa resposta. O Edilson aqui falando com a gente aí de Crossref Ambassador, né? Ele é o Crossref Ambassador, é assim em inglês mesmo que fala, muito chique, o M. O Creso falando com a gente aqui, a, a Vânia, o Jackson. Boa tarde, professor Jackson, tudo bem? Prazer enorme aí. Então a ideia hoje é a gente falar diretamente com vocês aí, alunos, né? Sejam mestrandos, doutorandos, graduandos, o que quer que seja. Eu acho que a intenção aqui é a gente ter essa troca. Vocês podem também colaborar com os comentários de vocês, com as opiniões de vocês. E como eu tinha prometido, vamos cumprir o horário aí, o cronograma. Então, já temos na nossa sessão 55 participantes. Muito obrigado para todos que conseguiram vir. Essa sessão vai ficar gravada, tá? Então vocês vão poder recorrer a ela depois para eventualmente tirar alguma dúvida, recapitular alguma coisa, tá bom? Então, só para a gente entender o que a gente vai aprender hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre integridade acadêmica, a gente vai falar também sobre escrita original, a gente vai explorar os elementos fundamentais dos trabalhos acadêmicos, a gente vai abordar alguns aspectos teóricos e metodológicos do processo científico investigativo. Eu vou tentar dar algumas dicas de como aprimorar os trabalhos acadêmicos de vocês, tá? E vocês podem também contribuir com outras coisas, se vocês souberem. A gente vai falar quais são as más práticas mais comuns, né? Aquelas coisas que a gente está querendo extinguir, tirar do mapa. Qual que é a diferença entre plágio e similaridade? A gente vai explorar também. É muito importante essa diferença, principalmente quando a gente usa um verificador de plágio como a Turnitin, verificador de similaridade, mas identificando aí a questão do plágio. E a gente vai, né, por fim, mas não necessariamente nessa ordem, a gente vai falar também sobre o relatório de similaridade, que vai corroborar esse trabalho todo de investigação, de levantamento de fontes, de estabelecimento ali de proposta de pesquisa, ou projeto de pesquisa e tudo mais. Vinícius, boa tarde. E aí, a gente, no final da sessão, vai abrir um espaço para dúvidas e perguntas de tudo que foi apresentado. Então, eu vou olhar lá no Q&A, a gente vai responder o que não tiver sido respondido. E, se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, da Tanirim, hoje a gente não vai focar, só para vocês saberem, tá? A gente não vai focar num produto em específico. Essa sessão tem gente de vários lugares, como vocês estão vendo aí no chat, né? E a gente não vai focar, assim, ó, um produto específico que você usa na sua instituição. Eu vou falar do relatório de similaridade de uma maneira geral. A parte boa é que o relatório de similaridade, ele tem
características comuns que vão estar presentes em todas as ferramentas da Turnitin. Então, vocês vão ter uma experiência muito parecida, tá? Então, por isso, a gente vai dar início aí à fala. Só que eu gostaria de convidar vocês para participar, então, de uma interação rápida aí no Mente. Não sei se vocês conhecem a ferramenta, eu deixei para vocês no chat. E eu coloco aqui também o código de barras para quem preferir usar o celular, né, para capturar o código de barras, ou vocês podem entrar, se estiverem no computador, diretamente pelo site que eu coloquei aí no chat. Então, eu vou esperar um pouquinho aí para o pessoal entrar. Vamos ver quantas pessoas aderem à nossa interação inicial. Legal. Tá no chat, se vocês precisarem. Outra opção é entrar no mente.com e digitar o código 99934137, tá? Então, vou passar agora, vou deixar mais alguns segundinhos para vocês, quem quiser entrar com o celular, e já vou passar para a primeira atividade. Então, vamos lá. O que vocês fariam na seguinte situação? Você está finalizando lá o seu primeiro capítulo, isso eu vivi na pele, vocês também, provavelmente. Está finalizando o primeiro capítulo da dissertação, e o prazo final da entrega para a qualificação é amanhã. Você identificou pelo menos 3 parágrafos que estão sem a devida citação. E agora, o que você faz? Nessa situação, tem 4 opções. Vocês vão marcar a que vocês acham mais adequada. Eu escolheria referências aleatórias da bibliografia, pegaria alguma lá, colocaria, procuraria a ou as fontes, e caso não a ou as encontrasse, removeria aqueles trechos. Eu deixaria os parágrafos sem atribuição, já que o trabalho foi escrito por mim mesmo, então eu deixo lá, eu que escrevi. Ou eu atribuiria os trechos às fontes adjacentes, ou seja, juntando os trechos. Eu teria a opção ele grita. Valeu, Luiz. Muito bom. Então, coloquem aí a opinião de vocês. Então, fonte adjacente é assim, eu pego o que está mais perto ali. Se eu coloquei lá a citação do Smith, 2012, eu vou pegar o Smith e colocar na outra também, porque está perto, né? Vamos ver as opiniões de vocês aí. Então, 15 pessoas procurariam ali nos seus registros, né? E caso não encontrassem, vocês tirariam. Essa é a maioria ali, 20 pessoas. Tem duas pessoas que colocariam o que está mais perto, né? Falam, não, tá na mesma lógica, tá do lado ali, e provavelmente a ideia é a mesma. Eu vou deixar mais um tempinho aí para tem algumas pessoas que não conseguiram entrar. O João está dando já uma explicação. Aí eu vou pedir, então, para vocês, depois dessa resposta, eu vou dar mais um tempinho para algumas pessoas responderem e aí vocês vão poder justificar. E aí, João, seria legal você colocar lá no Mente também. Deixar mais alguns segundinhos. Bom, eu vi que a maioria esmagadora está indo na opção aqui de procurar, né? Boa tarde, Thiago, da FEFELESH, revista GeoUSP. Aí, algumas pessoas estão indo naquela linha. Eu vou colocar da fonte que está mais perto ali, porque pode ser uma boa estratégia, né? Então, vamos ver qual que é a... Obrigado para quem respondeu aí, ó, percentualmente. Agora vamos para as justificativas aí. Se vocês quiserem compartilhar, né? Não é obrigatório, mas por que que vocês escolheram essa resposta? Né, eu gostaria de entender aí o que que motivou vocês a escolherem a resposta que vocês escolheram dentre as opções. É a mais honesta. Legal. Aí já tá falando um pouquinho do que a gente vai falar a seguir. Por conta da autoria, não sabe de quem é, né? Devido ao plágio, porque a conta é ética, referenciando de forma correta, evitaria problemas na banca quando alguém perguntar de quem é. E isso acontece muito, né? Porque se tem uma coisa que avaliadores, né, no geral, e pessoas ali que estão na banca avaliadoras são treinadas para identificar esse tipo de coisa, incoerência, né?
mais ética parece a correta, a relevância do texto, ter a ideia de semelhança em outros autores, já que não seria uma citação direta. Boa, não é uma citação entre aspas, né, que é o conceito de citação direta, e ou com recuo. Então, se o texto for relevante, eu deixo ou tiro. Acho importante e ético referenciar, porque a ideia não é diretamente minha, então o pesquisador que desenvolveu precisa receber o crédito. Acho que está todo mundo numa linha interessante aqui. Obrigado pelas respostas, a gente vai, por conta do tempo, avançar. Então, falando agora em princípios, né? Agora vocês falaram muito de ética, valores, então falem para a gente aqui quais são até 3 princípios que regem sua vida. E eu coloquei assim de maneira bem aberta, pode ser pessoal, profissional e ou acadêmica. Eu acho que no geral a gente vai ter uma coerência, né? Se você é aquela coisa, se você tem uma postura ética numa esfera da sua vida, provavelmente ela vai se refletir nas outras esferas, né? Então a tendência é essa. Mas tem muita gente que, por exemplo, é uma pessoa no convívio diário e aí você vê a pessoa dirigindo, ela se transforma, ela fica maluca. Então às vezes não é imediata essa correspondência. Ética, integridade e humildade. Gostei dos valores. Compartilhem com a gente aí. Seriedade, humildade, integridade, bacana. Vou deixar mais um tempinho aí para vocês participarem, colocando os valores de vocês, né, da vida pessoal, profissional, acadêmica. Mas acho legal não mentir, não ser arrogante, vontade de aprender. Nossa, adoro. Esse é um dos pilares da nossa companhia, aliás. É uma paixão por aprender sempre. A gente está sempre aprendendo. A minha gestora, a Catalina, que está falando lá da Colômbia, ela é PhD na área dela. Ela é super gabaritada, eu aprendo muito com ela sobre tudo. E eu acho que... E ela mesma fala assim, eu estou sempre aprendendo coisas novas. Então é muito interessante isso, colaboração, respeito, escuta, empatia, se colocar no lugar do outro, coisas que estão faltando muito hoje em dia. E eu estou presumindo que a gente pode aplicar em todas as esferas, né? Vida pessoal, profissional, acadêmica, tudo vai se misturar ali. Bem, bem interessante a gente pensar dessa forma. E vocês percebam que humildade, né, está sobressaindo, respeito, ética, bem legal. Muito interessante, gente. Humanidade, fonte segura de informação, modéstia. Gostei. Prazer, por que não? Gosto das respostas de vocês. Vou deixar mais 2 segundinhos aí para vocês falarem os valores. Então, daqui a pouco a gente vai voltar para a pesquisa. Quem ainda não completou pode terminar de completar, tá? E a gente agora vai para a apresentação. Então, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre... Muito obrigado aí para todos que participaram, depois a gente volta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre integridade acadêmica. O que é integridade acadêmica? Então, de acordo com o Centro Internacional de Integridade Acadêmica, o ICAI, os valores fundamentais são esses que vocês estão vendo. Honestidade, que seria uma busca constante pelo conhecimento, através da honestidade intelectual e pessoal. A confiança, que é fomentar e respaldar a livre troca de ideias. A justiça, que é ter padrões ali, práticas claros e transparentes. Respeito, é honrar, valorizar e considerar opiniões diferentes, ideais diferentes, sempre que eles, desde que eles sejam construtivos, né? Responsabilidade, dar o exemplo, manter padrões que foram mutuamente acordados e tomar medidas quando é necessário, quando tem alguma coisa irregular, arrumar, né? E coragem, acima de tudo, porque traduzir esses valores na prática, né? Então, coragem para colocar isso em prática, defender esses valores diante de pressões, diante de adversidade. Isso requer muita determinação, comprometimento e bravura, né? E principalmente em momentos de pressão. A gente fala, uma coisa é você estar operando nas condições normais de temperatura e pressão. Outra coisa é quando você está com a pressão ali no talo, né? E você precisa me entregar no dia seguinte. Por isso que eu coloquei a situação para vocês. Eu preciso entregar amanhã. O que eu faço? Porque é uma situação limite, né? E é aí que esses valores são testados. E quem que é responsável por isso, gente? Vocês estão vendo aí, na verdade, isso é um ciclo, né, que está envolvendo as instituições, que é o predinho, ou seja, as faculdades, as universidades onde vocês trabalham, as revistas onde vocês editam, os docentes, o corpo docente, os bibliotecários, né, os profissionais envolvidos ali com a formação do currículo, e os discentes. Estamos falando aqui dos bacharéis aí, dos mestrandos, dos doutorandos, e a gente nunca para de ser uma coisa
nem outra, né? Então a gente está sempre acumulando essas funções. Muitas vezes o professor ele está fazendo o seu pós-doc, muitas vezes o aluno ali ele está trabalhando numa biblioteca, então tudo se mistura aqui, a responsabilidade é de todos, né? Bem, o que caracteriza o trabalho original? A gente vai falar um pouquinho aí desse conceito. Original, no senso comum, é aquilo que é legítimo, né? É o contrário do que é falso, né? E na etimologia da palavra origem, a gente tem origo inis, do latim, né? Tem alguém de letras aí, talvez da parte de semântica, talvez possa me ajudar. Mas origo inis é a hora do início, ou seja, é aquela faísca inicial de criatividade. Que é muito bonito, né? Mas como que a gente coloca esses termos menos etéreos? Então, num trabalho acadêmico, né, num trabalho universitário aí, então, a gente pode pensar em alguns elementos que fundamentam a originalidade desse trabalho. Então, um dos fundamentos é o pensamento crítico, né? Ou seja, você pensar de maneira a questionar o que já está ali pré-definido, muitas vezes não assumir como, né, como uma coisa definitiva, e sempre é um pressuposto da ciência, testar e validar, né? Validar as hipóteses e verificar constantemente. Pensamento crítico, questionamento e autônomo, ou seja, a gente pressupõe muito esse envolvimento pessoal e não esperar que isso venha de cima para baixo, né? Que isso venha como uma obrigação. Aí o rigor metodológico, isso quem vai garantir, é claro, são as diretrizes, né? São as políticas institucionais através de formatação, mas também a gente faz isso por um motivo, porque sem o rigor metodológico, a gente não teria coerência alguma no que se produz na ciência. A gente teria um monte de gente fazendo coisas de acordo com a sua cabeça, não teria uma coerência, não teria uma padronização e ficaria muito mais difícil a gente dialogar. Então, o grande motivo da gente formatar o trabalho de uma certa forma é justamente a gente atribuir esse crédito, mas também para poder rastrear a origem, né? E a gente já está remetendo a esse senso de originalidade. A gente pressupõe também, como fundamento, uma pesquisa exaustiva, uma pesquisa meticulosa na área de estudo, né? Então, a gente fala, por exemplo, eu citei a Cata aí, que está com a gente, que é lá da área de engenharia ambiental, ou de economia ambiental, na verdade. Essa é a expertise dela. Então, a gente pressupõe que ela tenha feito muitas pesquisas exaustivas e meticulosas nessa área, né? Justamente para tentar abraçar toda a literatura. É impossível a gente fazer uma revisão de toda a literatura, então a gente tem que focar no que é mais relevante. E aí sim contribuir para o avanço da ciência. Ou seja, a gente está falando aqui de uma expansão infinita de construção de pensamento científico, validando, refutando, revendo, né, redesenhando. Então, sempre contribuindo para um avanço. A gente nunca está retrocedendo, né? A gente está sempre avançando. Para ter essa soma, a gente pressupõe a originalidade. Então, já que a gente está falando em originalidade, a gente precisa entender que originalidade não é necessariamente um trabalho inédito, né? Eu sempre trago essa anedota minha, quando eu fui fazer o mestrado, e eu falava para minha orientadora assim, olha, eu não quero escrever sobre isso, porque isso é muito batido, né? Eu não quero falar sobre isso. E aí eu cheguei com um tema que estava super aquém das minhas capacidades naquele momento. Eu queria falar, por exemplo, sobre filosofia da linguagem, assim, no mestrado, né? Que essa é a minha área, né, de linguística e tudo mais. E aí eu falei, não, eu quero falar de filosofia da linguagem, eu quero falar da linguagem do pensamento. Ele falou, pera, antes disso, a gente tem muitas coisas para entender, você tem muitas coisas para falar. Então, você vai falar de cognição, você vai falar de aquisição de uma língua estrangeira. E aí eu acabei enveredando por esse lado. Só que eu pensava, né, eu ficava angustiado, falando, não, mas isso não é inédito, ai meu Deus, tem tanta coisa publicada sobre isso. Mas é a questão do recorte, é a questão da abordagem que você traz, e é a questão de você trazer uma abordagem criativa, né? Então, não necessariamente a gente está falando de criar uma coisa no sentido artístico, né? Vou criar uma coisa do zero. Isso, numa escrita acadêmica, a gente não está buscando esse tipo de coisa. A gente está buscando coerência, né? Embasamento e linearidade. Então, a gente está buscando aí fundamentação, como a gente falou. E aí, o mais importante, quando a gente fala em original, é que você possa rastrear a origem do trabalho, ou as origens do trabalho, né? As fontes que deram origem àquele trabalho, que possibilitaram aquele amálgama de textos, né? Que gerou um texto novo.
Então, um artigo, uma dissertação é um texto novo. A gente combina vários textos que já foram publicados, várias ideias, a gente contrasta e a gente traz um trabalho novo de origem perfeitamente rastreável, né? Então, a espinha dorsal desse trabalho são as ideias, né? A gente tem que, a gente pode e deve, na verdade, utilizar conceitos, utilizar textos de outros autores. Isso é um pressuposto do trabalho. Então, as citações, elas vão estar atreladas às referências bibliográficas. Então, ali eu vou ver, né, e mostrar para outros pesquisadores o que embasou meu trabalho. Então, eu vou poder substanciar a minha ideia, vou poder dar corpo, mas a espinha dorsal são essas ideias. E essas ideias são originais, porque as citações que eu uso, elas já foram feitas, mas a abordagem que eu trago, né, é original. Isso que é o mais importante. Então, falando aí sobre escrita e originalidade, a gente está buscando aqui essa conscientização para uma cultura de integridade em meio a um caos informativo. O que é o caos informativo? A gente sabe que com a pandemia foi potencializado o acesso aí a documentos, né? Isso já é uma realidade muito forte, mas hoje tudo é majoritariamente digital e isso aumenta tudo, aumenta a produção, né? Então a gente teve um aumento brutal de publicação de artigos nesse período aí de quarentena, de ensino remoto, e com isso também as más práticas vão aumentar. Então a gente tem que, mais do que nunca, fortalecer esse sentido de integridade e de alinhamento às regulações, ou seja, compreender o que é norma na instituição e o que é norma na sociedade, né? Então, não é ético, não é certo você não citar, e tem motivos para isso. E buscar subsídios para aprimorar a expressão escrita. Então, mas eu vou chegar lá mais para frente. Vamos falar agora sobre a gênese desse trabalho original. Então, agora eu vou trazer algumas contradições para vocês e a gente tem que entender que essas contradições elas podem ocorrer em algum momento dessa jornada de pesquisa. Então, de acordo com o Manual para Estudantes, lá do Departamento de Integridade Acadêmica do MIT, é muito desafiador incorporar na produção o que já foi dito, o que já foi feito, o que já foi debatido de uma maneira original. Então, não é fácil. Há um dilema inerente que pode parecer contraditório. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que se exige que o pesquisador realize extensa revisão bibliográfica, enumeração de pressupostos teóricos, de materiais, de métodos e etc., isso tudo como indício de se aprofundar no tema, né, de trazer essas ideias, de se dedicar à pesquisa, ao mesmo tempo, a gente tem que apresentar o tópico de uma maneira original, ou seja, não pode ser repetido, não pode ser uma coisa que já foi feita. Ao mesmo tempo que a gente pede que se traga a opinião de especialistas, de autoridades, de fontes acreditadas ali, a gente pede também que se extrapole a simples apresentação passiva, mecânica, e a gente tem que contextualizar aquelas fontes, debater, corroborar, refutar, questionar, contrastar e etc. Vários verbos aí de coisas que a gente faz com a informação. A gente manipula a informação, a gente constrói um texto novo. E aí, ao mesmo tempo que se pede que interprete-se aí os padrões de escrita das fontes de modo a absorver o conteúdo e a ideia central, você tem que fazer isso sendo capaz de transpor esse conteúdo ao conteúdo da sua autoria própria. Ou seja, eu tenho que aí aquela estratégia de citação indireta, né? Ou seja, eu vou trazer técnicas ali de parafrasear, de resumir e etc., né, fazendo analogias, usando artimanhas textuais ali para se fazer valer de citações. Sejam elas diretas, que é um pouco mais evidente, mas você não pode simplesmente jogar uma citação direta no texto. Ela tem que estar construindo o seu texto, ela tem que estar corroborando a sua ideia, né? Então, tem tudo isso. O processo investigativo, o processo científico investigativo, ele envolve algumas etapas bem definidas de maneira geral, tá? Tem um sistema mais ou menos simples aí que a gente vai pensar e com alguns aspectos éticos para cada fase do processo. Então a gente tem a pesquisa, revisão de literatura, levantamento de hipóteses e planejamento, tá? E aí depois você vai ter a parte de escrita e a publicação. Então, para chegar lá, primeira coisa é levantar hipóteses, identificar um problema e definir perguntas de pesquisa. Checar para o trabalho duplicado,
se assegurar que o crédito seja dado aos trabalhos anteriores, confirmar se as referências são legítimas, checar se os trabalhos citados foram já corrigidos, foram retratados, né? Então, revisão de literatura. Verificar se não tem fonte supérflua, né? Como eu falei, você tem que buscar especialistas no tópico, né? E trazer o que tem de mais relevante ali. E aí definindo, sim, as suas hipóteses e a metodologia que você vai seguir de pesquisa. Se você vai fazer uma pesquisa de campo, quais são as suas perguntas de pesquisa. Então, a gente vai explorar aqui a credibilidade das fontes também. A gente vai juntar essas informações e aí a gente vai ver qual que é a origem, né? De onde veio, se é um domínio digital, se é .com, se é impresso, quem publicou, se foi uma revista, foi uma universidade, né? Se é primário, se é secundário. A gente sabe que sempre tem que ir atrás da fonte primária, que é mais interessante, sempre que possível, né? Isso é o básico. Os autores, então, quem que é o autor, quão qualificada aquela pessoa é para escrever sobre o tema, se é patrocinado por alguma organização, qual que é o objetivo, né, daquela fonte. Então, é informar, qual que é o público-alvo, é opinativo, é entretenimento, é persuasivo. Então, um pouquinho aí de análise do discurso, né, de intencionalidade. A perspectiva, então, qual a intenção foi escrito, qual que é o ponto de vista daquele autor, qual que é o tom da redação, tendencioso, imparcial, quanto de viés tem ali. Qualidade acadêmica, ou seja, qual que é o rigor acadêmico daquela fonte, né? É um texto acadêmico, é um texto não tão acadêmico, né? O próprio texto que você está referenciando, ele tem um rigor acadêmico, traz as referências, é um artigo, né? Tudo isso vai ser muito interessante de você considerar nessa fase de exploração das fontes. E a relevância, sobretudo quando foi publicado, né? Quão atual é aquela fonte, quando ela foi atualizada pela última vez, etc. Tá? Então, é isso para a primeira parte. E aí a gente vai ajustar o desenho, né, com pesquisa, experimentação e coleta de dados. Então, se assegurar aí da origem dos dados, né? A gente está falando aqui de verificação aí de indícios de manipulação de imagem, de material dúbio. Aí é aquela fase de controle de qualidade, tá? Então, métodos cuidadosos que vai implicar aí não cair nos 3 pecados da escrita acadêmica. Vocês já ouviram falar dos 3 pecados? É o F e o P. Então, a gente vai falar de falsificar, fabricar, não, desculpa, fabricar, falsificar e plagiar, tá? Então, fabricação de uma informação. Aqui um exemplo de uma correlação espúria. Eu estou correlacionando o número de filmes que o Nicolas Cage apareceu com o número de pessoas que se afogaram caindo numa piscina. E essa correlação é feita num site, é bem divertido esse site, de Spurious Correlations, acho que é isso. Mas é bem legal, assim, você ver a brincadeira a gente tem que estabelecer dados que tenham conexão e a gente não pode realmente fabricar ali provas ou indícios, né, de coisas que não existem. Então, tem que ter uma coerência. Fabricar, falsificar. Então, falsificar, a gente está falando aqui de produção de informação que não existe. Desde inventar uma fonte, porque você fala assim, essa fonte só eu conheço, está numa biblioteca obscura do Himalaia, e realmente fica muito difícil ter acesso. Está um livro impresso, um manuscrito, mas estava lá, prometo. Né? Então, a gente não pode incorrer nesse pecado, mas, em última instância, o pecado mais grave aí é o plágio. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho aí hoje sobre a diferença, né, do plágio com similaridade. Eu vou mostrar para vocês nas ferramentas, mas é importante sempre dar crédito, porque senão a gente pode analisar de várias formas, mas o plágio, ele é uma apropriação indevida. E quando isso acontece, é muito difícil a gente distinguir plágio de roubo, né? Porque, em última análise, é isso, né? Você está se apropriando. Aí uma execução, né, com métodos válidos ali estatísticos, compilação de dados, aí o pessoal da estatística vai saber explicar melhor que eu, né? Então, ali, uma parte mais quantitativa, de validação dos resultados, então uma pesquisa, principalmente, não só, né, mas pesquisas sociais, se valem aí de dados estatísticos, de pesquisa de campo, pesquisas das exatas também, e aí são várias áreas que utilizam aí esses artifícios, né?
E aí chegamos no processo de publicação. E é muito importante só mencionar que a gente tem que definir o meio, né, o público-alvo, fazer uma revisão de todo o trabalho. E aí, quando o trabalho vai ser publicado, é interessante pensar que se ele vai para uma biblioteca, eu sei que tem alguns bibliotecários aqui com a gente, é muito importante verificar, antes de o trabalho ser publicado, se há algum problema no sentido de más práticas ali naquele trabalho. Então, falsificação, fabricação, plágio e muitos outros problemas, tá? Mas a gente tem que se assegurar de que está tudo certinho para ir publicar no meio adequado, tá? Para isso, a gente pode recorrer a fontes variadas. Eu vou dar algumas ideias aqui para vocês. Talvez vocês já tenham pensado nessas e outras mais, mas sempre é importante vocês, como aí pesquisadores, irem atrás dos manuais de estilo, né, se apropriarem da metodologia científica e aprender mais sobre escrita acadêmica. Então, para isso, tem alguns cursos, né, bem interessantes, gratuitamente. Vocês podem ir lá, por exemplo, se inscrever num curso aberto da Fiocruz. Eu chequei ontem, esses cursos está disponível, é só chegar, se inscrever e fazer. Deve ter muitos outros, tá? Foi só um que eu achei, né, de metodologia da pesquisa científica. E aí, livros variados que dão essa formação, sites variados também, que vocês podem procurar, por normas ABNT, normas APA, por exemplo, que eu coloquei aqui, que são muito comuns, né? E aí vocês podem checar sites também que falam sobre ética e sobre integridade acadêmica, como o ICAI, que eu citei lá no começo, ou o próprio COPE, né, que é o Centro de Ética na Publicação. Bem, e também checar ali políticas institucionais, então instituições acadêmicas como as que tem aqui hoje, eu sei que muitas delas, né, você está aqui a USP, por exemplo, a USP tem lá um departamento fantástico, né, de integridade acadêmica, com uma tradição, pode dar direcionamento, pode dar informação. Eu vi um site ontem fazendo pesquisa da URGS também, não sei se tem alguém aqui da URGS, mas que eles têm lá, né, políticos, fale com a biblioteca, se você tiver na dúvida. Então, sempre tem, na dúvida, sempre verifique, né? Sempre tem com quem vocês falarem. E aí eu dei alguns exemplos de fora aqui também, o MIT, o Imperial College. Bom, alguns motivos para reescrever o que já foi escrito, né? Revisando literatura, a gente é exposto a novas formas de expressão. Então, aí a gente aprimora, desenvolve um estilo próprio e apresenta o nosso parecer sobre aquele mesmo assunto. Mas a gente consegue incorporar novos avanços na ciência. Isso aqui eu tirei do manual do Imperial College. Só para vocês verem o tipo do MIT, desculpa. Só para vocês verem o tipo de informação que vocês tiram de lá, eu traduzi, tá? Isso está aberto na internet, se vocês quiserem checar o manual dessas instituições também, né? Aqui o do Imperial College que eu falei. Então, aqui está falando sobre tudo que a gente falou até agora, né? Sobre o estudo que a gente tem que fazer, meticuloso, incorporar incorporar citações, trazendo novos aportes, se preservando a originalidade, né? Então, mais ou menos resumo do que a gente falou numa citação aqui. Isso está lá no manual do Imperial College, tá? Mas é só para dar umas ideias de onde vocês podem coletar informação. Basicamente, na internet, vocês vão achar tudo, mas procurem os departamentos de integridade acadêmica das instituições, tá? Então, lembrando, toda citação que vocês tiverem no trabalho de vocês tem que ter uma referência, tá? Então, isso não depende do manual de estilo. Pode mudar a forma como você faz essa correlação, mas tudo que está no seu texto, tudo que está citado, tem que estar referenciado. E o que está citado? A gente vai falar sobre isso. O que deve ser citado e o que não deve ser citado? Essa é uma pergunta bastante capciosa também. Tá, então, independentemente aqui, referência bibliográfica que nem receita de médico. Se o médico não indicar corretamente o nome daquele medicamento, do princípio ativo, o laboratório que produz sua dosagem, além do modo de usá-lo, dificilmente o paciente obterá os resultados esperados. Então, da mesma forma, aqui, o pesquisador descreve de onde ele tirou as informações para que a pesquisa possa continuar, né? Então, a bibliografia serve para isso. Olha, eu fiz o trabalho baseado aqui, então eu estou me resguardando, mas também estou dando ferramentas para que a pesquisa continue, né? E vocês sabem disso, porque vocês já estão nessa roda inseridos. Algumas dicas práticas. Não sei se vocês utilizam já, mas tem alguns gerenciadores de bibliografia, alguns famosos, né? Tem até um artigo científico que eu vi ontem, eu posso depois compartilhar o link com vocês, se vocês me peçam por e-mail, comparando esses três, né? O Mendeley, eu sei que a Cata usa o Mendeley, já usou, o EndNote e o Zotero.
Ou o bom e velho fichamento, né? Então você pode fazer ali utilizando. Eu utilizei muito na minha época um aplicativo chamado Evernote, de fazer nota mesmo. E eu adorava, porque estava na nuvem, na época, nuvem era uma coisa maluca. Hoje tem Google Docs e todo mundo pode fazer tudo na nuvem, né? Aí a gente falou do que citar, né? Então, na dúvida, se você tem aquela pulguinha atrás da orelha, tipo, nossa, isso aqui, será que eu cito? Será que eu não cito? Muito pouca coisa você não vai citar. Então, na dúvida, sempre cite, né? O que que você não vai citar? Muito provavelmente uma parte de introdução, talvez o resumo do seu trabalho, você vai ter uma escrita um pouco mais autoral ali. Mas sempre que você estiver desenvolvendo o seu trabalho, é muito importante ir pontuando, né, aquele trabalho com a citação. Sejam citações diretas ou indiretas, como eu falei, mas se você sempre está obtendo a ideia de algum lugar, então sempre referencia a ideia. E o ideal é você fazer isso por trechos, né? Então, por parágrafos, idealmente, é a estrutura mais comum, mas não necessariamente. Às vezes, dentro de um parágrafo, você vai ter diferentes ideias justapostas ou contrapostas, mas é importante sempre citar. Recorrendo aí de maneira adequada ao equilíbrio, né, de citações diretas, ou trechos com ou sem recuo, em citações indiretas, então na forma de paráfrases ou de síntese, tá? Alinhando características desses elementos aí com a sua instituição, com o seu orientador. O que é uma paráfrase, né? Não é troca por sinônimo, tá? Então não é simplesmente você trocar palavras. Eu vou mostrar para vocês exemplos na ferramenta de uma paráfrase mal feita que a gente consegue identificar. E aí tem um jeito certo, né, de fazer. E aí não esquecer de citar a si mesmo, principalmente quando você está recorrendo a um trabalho seu ali para fazer o seu, né, a sua tese, por exemplo, você recorre à sua dissertação, vai usar o seu próprio trabalho, evite o autoplágio. Então, referencie a sua publicação anterior. Eu vou passar bem rápido aqui, tá? Porque eu quero mostrar para vocês a ferramenta diretamente. Então, ameaças à produção original. Aí vários motivos, né? Então, eu tenho que fazer isso mesmo, ou não tenho tempo, eu tenho uma nota, preciso tirar uma nota excelente, não vou conseguir entregar, tudo mais. Então, há vários motivos. Então, a gente sabe que esses motivos afligem e aí chegamos aí nos tipos de trabalho não originais mais frequentes. O pensamento original está numa ponta e na outra ponta, eu não vou ler em detalhes aqui, depois vocês podem conseguir esse infográfico pelo site da Turnitin. A gente vai ter cópia, a gente vai ter compra de trabalho, mas a gente tem também o plágio. Mesmo plágio inadvertido, que é aquele plágio eu não sabia, até o plágio intencional, tá? Então, é simplesmente apresentar como própria uma ideia que não é sua. Isso é o plágio, isso é a definição. Tá? Então, você pode usar ideias, você pode usar produtos atribuíveis a uma fonte, sempre dando o crédito a essa fonte. Isso que é o mais importante. E esse assunto é muito antigo e, como eu falei, vem aumentando diante da tecnologia aí, ou melhor, né, dessa parte remota que a gente citou. Então, no aumento de publicações, a gente tem o aumento de plágio. Então, agora vamos fazer uma nova rodada aí de atividades. Eu vou passar para vocês aqui Vou dar uma olhadinha no chat, ver se tem alguma coisa aqui. Mentimeter, tudo bem? Eu vou passar de novo para vocês e aí a gente continua com a parte 2. O link está no chat, tá? Se vocês não conseguiram pegar da primeira vez, pode começar de agora, não tem problema nenhum. Beleza, quem não conseguiu aí, pode pegar o link, tá no chat, é só entrar. Respondam para mim, vocês já se envolveram em alguma situação de má conduta acadêmica? Eu? Não. Não lembro. Claro que já. A grande maioria falando que não. Que bom, né? Que bom, mas sejam sinceros aí.
Claro que já. Acho ótimo. É, gente, é um pouco inevitável, né? Estamos aí na chuva para nos molhar. Legal. Vamos passar para a próxima, então. Para vocês, existe um percentual ideal? Aí eu estou falando de percentual de similaridade e de plágio, tá? Então, o de similaridade depende, ou o percentual ideal é sempre zero de similaridade, ou seja, eu não posso ter similaridades com outros textos. Percentual de plágio aceitável varia. Estou falando de plágio, tá? Atenção aqui nas palavras. O percentual ideal de plágio é zero. Ah, legal. Estou vendo as respostas de vocês. Percentual de plágio aceitável varia. Lembrando, muito importante aqui a diferença entre plágio e similaridade. Tá? Então, eu vou explicando para vocês enquanto vocês respondem. Similaridade é o que a gente vai encontrar em todos os textos, tá? Então, assim, a gente vai ter isso presente em qualquer trabalho acadêmico, porque a gente vai ter trechos similares com citações, com referências bibliográficas, com frases comuns, principalmente, tá? Então, eu gostei das respostas de vocês. De fato, vocês estão certos, tá? Então, as respostas corretas aí, vocês responderam bem, né? O de similaridade, de depende, mais o de plágio é zero. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom. Então, vocês podem continuar aí na resposta, não tem problema, mas agora eu quero mostrar para vocês a ferramenta da Terminin. Como que ela vai ajudar a dar o suporte que vocês precisam. Então, exatamente, o Henrique está falando. O Turnitin não divide plágio entre plágio e similaridade. Então, quando vocês encontrarem um percentual de similaridade, é exatamente isso que ele diz para a gente. Então, quando você obtiver um número, vamos supor, você mandou uma tarefa para a Turnitin. Isso independentemente do produto, tá? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, dois produtos para vocês. Então, nesse produto eu tenho um 44% num determinado trabalho, eu tenho 17% num outro, e eu tenho 54% num outro. Num outro produto, eu tenho 24%. O que a gente está fazendo aqui? A gente está varrendo todas as nossas bases de dados, ou seja, a gente está varrendo internet, a gente está varrendo jornais, periódicos, revistas científicas, a gente está fazendo uma varredura também do Crossref, tem um ambassador aí do Crossref, sabe bem? O Crossref é uma organização que estabelece ali um número de identificação de objetos digitais, né? E também nós temos trabalhos de alunos, ou seja, todos os trabalhos que todos os alunos de todas as instituições da Turnitin estão enviando, eles estão passando a fazer parte da base de dados, e eles podem ser usados para essa comparação. Então, quando você, diante de tudo que a gente apresentou, na necessidade de você atribuir citação, você se depara com 17% e você vê a cor verde, você pode pensar que está tudo bem. Quando você olha o 44%, você pode pensar que está tudo mais ou menos. Quando você olha o 54% no laranja, você pode pensar que está um pouquinho pior. E quando você vê um 100%, você pensa, errou. Né? Só que não necessariamente, porque esse percentual que a gente vai apresentar para vocês não é o percentual de plágio. Ele é um percentual de similaridade, tá? E é diferente. Então, a similaridade ela é um pressuposto do trabalho acadêmico. Trechos similares. E, a princípio, vou usar a linguagem da matemática. A princípio, a similaridade pode conter um plágio, tá? Então, para ficar claro para vocês, o plágio pode estar contido naquela similaridade. Ele só vai estar contido naquela similaridade se a fonte não tiver sido citada. Então, eu vou mostrar um exemplo prático para vocês na ferramenta. Aqui é um trabalho, e para vocês terem uma ideia, esse trabalho é autêntico. É o meu trabalho, é um pedaço da minha dissertação, tá? Então, vocês, em todas as ferramentas da Turnitin, vocês vão ver o seguinte, um bloco, tá? Uma lista com blocos de fontes similares, tá? Nessa lista, vocês vão encontrar todos os trechos dos trabalhos de vocês, todos os trechos que tiveram semelhança com algum outro trecho igual da nossa base de dados, que eu citei para vocês. Internet, Crossref, publicações e envios de alunos. Tudo bem? Então, é assim. Tudo que for igual vai dar match. Sabe o match do Tinder? É mais ou menos isso. Vai dar match. Né?
E aí, o que que vai... É. E aí, o que que vai acontecer? Se der match, a gente vai ter que verificar para ver se o match é um problema. Porque às vezes o match não é um problema. Às vezes é uma similaridade esperada. Vamos dar um exemplo. Se eu for aqui para a bibliografia. Opa, vou passar rápido aqui, hein? Não fiquem tontos. Aqui eu estou vendo um monte de referência. Uai, essas referências aqui, elas são utilizadas em vários lugares. Eu tenho que me preocupar com isso, com o meu trabalho estar menos original por essas identificações aqui. Vocês estão vendo, né? Tudo que tem um numerinho e uma cor é o que deu match, né? É o que a gente achou em algum outro lugar. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, vou clicar no 13, e ele está me falando, ó, eu achei isso aqui no site da UFAM, no repositório lá da UFAM. Mas é um nome de um livro. Isso é um problema? Não, não é um problema. É normal, né? Faz parte. Se o livro deveria estar ali, aí já volta para aquela questão da pesquisa. Ah, essa obra não era para ser utilizada. Por exemplo, eu posso achar aqui um autor que eu fale, não, putz, esse autor não pode entrar. Mas aí não é o trabalho da Turnitin. A Turnitin vai te ajudar a olhar os matches, a olhar essas coincidências e falar, isso é um problema, isso não é um problema. Então, nesse caso aqui, bibliografia é uma similaridade. Outra similaridade que vocês vão encontrar bastante, deixa eu pegar uma aqui. Uma citação direta, por exemplo. Como vocês sabem, né, a citação direta ela está ou entre aspas ou com recuo na página, de acordo com o tamanho dela, né? Mas não importa. Então é uma citação literal. Eu estou vendo aqui, tem um detalhezinho que uma palavra não ficou acesa. O que pode ser? Até uma ideia legal para vocês. Então eu estou vendo aqui que tem uma citação. Ah, é bastante óbvio que uma pessoa. Olha só, eu escrevi umas pessoas. Aqui é um trabalho de revisão. Pode parecer bobeira? Pode, mas a Turnitin te ajuda nisso também. Então, se eu percebo um erro de digitação aqui, ó, citação literal é citação literal. É ipsis literis, né? Aqui eu tenho um erro de grafia no meu trabalho, que eu identifiquei aqui. Eu posso arrumar. E a Turnitin me ajudou a pegar esse probleminha aí. Mas normal, eu tô vendo que é uma citação. Mas aí, eu vou fazer um outro exercício mental com vocês. Quando vocês olharam a tela anterior, né? Deixa eu voltar para ela aqui. Quando vocês olharam essa tela aqui, vocês pensaram assim, provavelmente, ó, o 44% é muito mais preocupante, né? O 54% é mais preocupante. Mas a gente não pode ignorar o fato de que o percentual é sempre relativo ao tamanho do trabalho. Tá? Então, se eu estou falando de um trabalho de 90 páginas, 10% daquele trabalho são 9 páginas, certo? É uma conta meio simplória, mas a lógica é essa. Se eu estou falando de um trabalho de 2 páginas, 9% é um trecho muito menor. É proporcional, sempre. Mas é um trecho muito menor em termos absolutos. Está fazendo sentido para vocês? Eu falei que eu sou da linguística, então eu não sou a melhor pessoa a falar de matemática, mas eu acho que faz sentido. Então, assim, se vocês. Então, o que eu vou mostrar aqui vai explicar melhor para vocês. Quando eu olho a minha dissertação de mestrado aqui, e eu vejo que a minha primeira coincidência, meu primeiro bloco de coincidências aqui, é uma fonte da Wikipedia. Isso já me preocupa um pouco, né? Porque eu bato o olho aqui e eu estou vendo Wikipedia. Se eu bater o olho nos outros, eu vou ver outras coisas que vão me indicar possíveis pontos ali. Por exemplo, esse site. Um outro site aqui, Amigo Nerd. Gente, Amigo Nerd, Zé Moleza, Cola da Web, todos sites muito suspeitos, né? Então, a Daniela está me perguntando, eu estou olhando aqui no chat, estava aqui aberto. Não é melhor, seria melhor excluir a lista das referências para análise? Então, tem essa opção também, Daniela. Vou mostrar para vocês. Então, o que a gente poderia fazer nesse caso? Para facilitar a análise, a gente poderia aplicar um filtro. Isso, todas as ferramentas da Turnitin vão possibilitar isso, tá? Independentemente de qual você esteja. Você vai ter uma opção de filtrar. E aí, nesse filtro, eu posso falar aqui. Eu quero excluir as aspas, ou seja, eu quero desconsiderar o que está citado. Porque, para mim, o que está citado não caracteriza um problema no sentido de autoria. Então, eu posso selecionar esse filtro, excluir as aspas, né? Ou seja,
O Edilson já está dando indicações dele. Depois eu vou voltar para o chat aqui, só para a gente não perder o fio da meada. Então, eu posso excluir as aspas e eu posso excluir a bibliografia. Eu vou fazer esse exercício, só para vocês verem como o percentual muda. E aí, como vocês sabem, todo trabalho acadêmico vai ter trechos parecidos. Se a gente, por exemplo, fala o seguinte: de acordo com o autor supracitado, pode-se depreender que a análise dos fatores essenciais, não sei, eu coloquei um termo totalmente aleatório aqui, mas vamos pensar nessas 10 palavras. Essas 10 palavras vão aparecer em vários lugares, né? Várias fontes. Essa estruturinha, de acordo com o autor supracitado, pode-se depreender que... Isso vai aparecer. E aí eu posso entender, na minha análise, que isso não é preocupante, porque isso é uma estrutura comum. E aí eu tenho como falar para o sistema o seguinte: eu quero excluir trechos de até 10 palavras, que são essas frases pequenininhas. Então eu posso falar, o que tiver, eu só olho o que tiver mais de 10 palavras similares. Se não tiver mais de 10 palavras, né? Tem essas palavras clichês, até o mundo mineral. Eu não sei essa referência do Luiz, eu não sei, mas tem esses termos clichês aí. Aí eu vou aplicar aqui para vocês verem. Então, ele já está diminuindo. Então, vocês percebam que ele já desselecionou, né? Ou ele já apagou o que estava aqui. Ele só está pegando um pedacinho que é uma frase, um pouco maior do que aquelas 10 palavras. Mas ela está inserida dentro da minha citação direta. No entanto, eu não estou pegando a citação. Se eu descer para a bibliografia, mesma coisa. Vocês vão perceber que todas as referências aqui agora estão apagadas. Então, de 17 eu caí para 13%. E pensem, isso aqui é um trabalho grande. Eu estou falando de um trabalho de 60 páginas, que é só um capítulo da minha dissertação, né? Então, o que vai acontecer? Vai ser proporcional. Então, por isso que eu recomendo para vocês nunca ignorarem o percentual, porque ele é sempre muito referente ao tamanho do trabalho. Aí sobrou o quê? Sobrou a Wikipedia. E agora? Eu vou olhar essa Wikipedia aqui. Quando se fala em aquisição da L2, eu estou vendo duas coisas preocupantes. Eu estou vendo uma formatação que não condiz com o restante do trabalho. Não está formatado de acordo com a norma, não está com espaçamento. Já é uma coisa que eu vou ter que arrumar. Não está justificado, outra coisa que eu vou ter que arrumar. Mas, principalmente, 3% de uma fonte da Wikipedia. Outro problema, fonte Wikipedia. Eu tenho simplesmente 4 parágrafos gigantescos de trecho copiado literal da Wikipedia, tá? Isso aqui não pode, em hipótese alguma, passar. Então, vai ser uma oportunidade de eu olhar o meu trabalho e falar, pera, isso não pode passar. E isso eu tenho que arrumar. Então, esses 3% aqui de similaridade, a minha ideia é cair para mais 10, para cair para 10%, eliminar esses 3%. A minha ideia é arrumar isso aqui, tá? Para que em algum momento eu não tenha mais essa similaridade terrível com um site como a Wikipedia, né? Aí, outra coisa que vocês podem fazer também. Então, a gente identificou aqui, viu que tem que arrumar. Outra coisa que vocês podem fazer, verificar as fontes menores. Então, a mesma coisa. Aqui eu estou vendo um amigo nerd. Estou batendo o olho e verificando. Então, a ideia é uma a uma a gente verificar, tá? É... Deixa eu ver aqui. Sim, a Cata está respondendo aqui. Me atrapalhei com o chat. Beleza. Então, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a questão da paráfrase. Olha só como a ferramenta pode ajudar vocês também a verificar a paráfrase. Agora eu vou naquele trabalho que deu 44%. Esse aqui também é um trabalho original, tá? Aí, o que pode estar sendo o problema? Eu estou vendo que tem citações aqui que estão referenciadas. Eu estou vendo que tem uma seção bem compreensiva de bibliografia, com bastante marcação. Então, o que eu posso fazer de cara? Aplicar os filtros de exclusão de citações, de exclusão de bibliografia e de exclusão de trechos pequenos. Vou considerar 15 palavras. Vamos ver o que sobra. Já baixou para 30%. Só que eu estou vendo que tem um trecho que está dando 10% de similaridade. Olha só o que eu estou identificando. Ele está vindo aqui do repositório da Federal Juiz de Fora. E aí eu tenho um trecho que está quase literal, só que tem algumas palavrinhas que estão intercaladas, tá? Então a gente tem aqui, ó,
repositório como uma frente revolucionária na área cultural. Aqui eu tenho cultura. Aí o cara continua. A arte, para os situacionistas, não deveria ser alienada, elitista e voltada somente ao estético e ao formal. Aí eu tenho aqui as questões de natureza estética e formal. Ou seja, o que eu estou percebendo aqui? Houve uma tentativa frustrada de paráfrase, tá? De parafrasear. E aí isso continua. Se eu observar outros trechos, eu vou ter eventos semelhantes. Então aqui, ó, os únicos fundadores remanescentes, membros fundadores restantes. A pessoa deu uma mudada, né? Fez um cambalacho, como a gente fala aí, e não deu muito certo. Então, uma outra ideia de como vocês podem utilizar. Então, vocês vão verificar as paráfrases dessa forma, tá? E aí fazer os ajustes necessários, tirando a parte de bibliografia, que vocês pressupostamente fizeram corretamente, tirando a parte de citações. Isso não importa a ferramenta que vocês estão operando, por isso que eu estou falando de maneira geral. Se vocês estão na instituição usando uma que parece com a que eu estou mostrando, tudo bem. Vocês estão usando uma que parece com isso aqui, ó, tudo bem também. Não tem problema. Por quê? Os filtros, eles vão estar aqui da mesma forma. Excluir a bibliografia, as citações e os trechos pequenos, tá? Então, aqui, ó, fiz a aplicação e restou 1%. Bem, estamos chegando aí nos momentos finais. A minha ideia aqui principal era dar realmente essa segurança para vocês de que a Turnitin não caça plágio, mas ela ajuda a identificar esses trechos que têm que ser ajustados. Ela traz essa riqueza de detalhes, ela acha tudo. Ela faz o match, como eu falei, ela faz a identificação, a varredura e ela acha tudo. Eu estou monitorando aqui as perguntas, eu vi que não teve perguntas nas perguntas e respostas. Eu estou olhando o chat aqui e não teve nada que a Cata não tenha me ajudado aqui, inclusive com uma pergunta direta aqui. Então, deixa eu ver aqui. A Catalina me colocou. Bruno será disponibilizado respondendo a pergunta. Pergunta do Henrico. Para arrumá-lo, como tá. Tá. Boa. O Henrico perguntou para a gente o seguinte. Eu vou abrir para todo mundo, tá, Henrico? Sua pergunta é muito, muito relevante. Nesse caso aqui, por exemplo, e se a gente invertesse a ordem, né, para arrumar isso aqui, como é que eu faço? Aí vai depender muito da configuração do trabalho, tá? Então, vamos pegar aquela paráfrase lá que eu preciso arrumar. Aí você pode, sim, mexer nessa frase e editar. Você, como aluno, você é dono do arquivo. Aqui no relatório, a gente está vendo o relatório mesmo. Então, eu não consigo editar o arquivo, ou seja, eu não consigo digitar dentro desse trabalho. Mas você tá com o arquivo na mão, você está com o doc na mão, então você pode fazer os ajustes direto no arquivo, tá? Esse é o ponto principal. Antes de eu responder a pergunta do Henrico aqui, do Edson, desculpa, eu vou pedir para vocês, a gentileza, de compartilhar a opinião de vocês sobre a sessão de hoje, se vocês curtiram, se vocês gostariam de saber mais, tudo que vocês precisarem aí. E também vou compartilhar aí uma página de ajuda. Lá vocês vão ver todos os produtos. Aí vocês vão no produto que a instituição de vocês usa. E tem a questão do aluno sempre, tá? E tá em português. Deixa eu ver aqui o Edilson, desculpa. Pode falar do software que criam Isso, robô de paráfrase. Então, a Tamirim está trabalhando para isso, tá? O robô de paráfrase é uma coisa que eu tenho falado nas apresentações. A gente está trabalhando para identificar essas paráfrases. Só que, em português, Henrique, eu não sei se você conhece, Edilson, desculpa. Em português, esses robôs de paráfrase ainda não estão tão funcionando, assim. Eu achei muito sites em inglês. Se você souber de algum site que faça em português, compartilhe comigo, porque eu vou levar isso com certeza para a Terminim, porque a gente rastreia os sites. E a gente vai expandindo esse repositório conforme a gente atua, tá? Então, o repositório está sempre crescendo. Professor Jackson, gratidão aí, obrigado pelo seu feedback. Muito importante. Melissane também.
Beleza, Edilson, depois a gente continua essa conversa sobre os robôs de paráfrase. É muito legal e é um tópico que eu tenho abordado bastante, tá? Obrigado, Thiago. Então, quem precisar responder mais alguma pergunta, eu fico com vocês mais 5 minutinhos. Quem não puder, está dispensado. Depois vocês vão receber um e-mail com a gravação, com o link que eu mandei para vocês. E também... Tem mais coisa? Esqueci. Certificado. Um certificadinho de presença, tá? Então, vocês vão receber lá uma certificação de presença. Obrigado, gente. Obrigado, Vânia. Obrigado, Joel. Obrigado, Sueli. Obrigado, Natália. Obrigado, Gabriela. Tchau, Camila. Obrigado, Luiz. Valeu, Alexandra. Prazer enorme aí. Na Mônica. Mônica, fica calma. Se você escreveu, tá tudo certo. 41% é isso, tá? É similaridade, não é plágio. Mas verifique. Vê lá o que tiver que faltar citação, coloca na referência, coloca na citação. Vai dar tudo certo. Obrigado, Daniela. Obrigado, Alma. Valeu, gente. Tem um Q&A aqui, deixa eu ver uma perguntinha. O Ebert perguntou aqui, vi que o artigo anterior que você analisou tinha extensão docx. Ah, formatos. Sim. O Ebert tem duas aqui, vou responder de uma vez. Obrigado pro pessoal que está se despedindo aí. O Ebert, PDF, docx, ODT, PPT, XLS, TXT, todos os documentos de texto, tá? A gente jurídico, muita citação de lei. Muito bem observado, Mônica, porque jurídico normalmente sobe muito essa similaridade. E o Ebert, ele quer fazer a pergunta. Em inglês, a eficiência é a mesma. Aí foi uma pergunta até que rolou no chat. Em inglês, sim, a eficiência é a mesma, porque a gente tem um repositório em 18 idiomas. Então, a gente vai buscar... Você deve ter visto uns trechos aqui em inglês, né? Então, um trabalho que eu te mostrei lá. O performance é igual. A gente busca coincidências nesses 18 idiomas. Então, se tiver em inglês, se tiver em português, ele vai achar o match. Para a tradução, foi uma pergunta que rolou também, tem uma especificidade de algumas ferramentas que hoje já estão começando a verificar tradução. Não foi diretamente sua pergunta, mas já te respondendo aí. Obrigado, Emiliana. Um abração. Então tá bom, gente. Já demos aqui, temos 3:02, passamos 2 minutinhos. Então, fiquem aí atentos para a gravação. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Dulce. Se alguém tiver mais alguma pergunta, como prometi, fico mais 2 minutos aí. Do contrário, a gente se despede. Gratuito? Não, Jéssica, é o seguinte, a instituição tem que contratar a Turnitin, tá? Então, ela é sempre uma contratação institucional que vai chegar nos alunos. É um processo de implementação, né? Mas fale com a sua instituição. Faça essa força aí para eles investirem na integridade, porque é isso, né? A gente está investindo na formação. Agora apareceram algumas aqui. Como se inscrever? Como escrever e trabalhar. Então, Maria, tem um site da Turnitin no LinkedIn. Você pode seguir lá a, a nossa página no LinkedIn. Turnitin Brasil, Turnitin América Latina, tem todas lá. Pode seguir que lá se posta tudo. Gratidão, Marcelo. Obrigado, viu, Jéssica. Melhor ferramenta você indica para escrever melhor em inglês. Aí já não é muito o nosso foco, tá, Valéria? Mas tem uma coisa bem legal, que as nossas ferramentas, elas têm alguns materiais que ajudam no inglês. Essa que eu estou mostrando, por exemplo, ela tem um componentezinho que para documentos em inglês ajuda muito, que é a verificação de gramática do ETS. E não é nosso foco, tá? Mas tem essa verificação que pode ser feita também da parte de inglês, quando você tem documentos em inglês. Eu vou rapidinho aqui mostrar. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui está uma ortografia errada e aí ele indica. Isso aqui é um produto, tá? Esse é o Feedback Studio, tá, Valéria? Pergunta do inglês, né? Se chama Feedback Studio, esse produto que tem essa verificação de inglês. E um outro produto que também tem uma verificação legal de inglês é o Draft Coach. Aí,
tenta se informar na sua instituição a respeito desses produtos, e aí peça para eles entrarem em contato com a gente. Faça uma campanha aí, se for o caso, mas é interessante. Obrigado, Maria, Cristina. É isso, gente. Vou então respeitar o horário. Ah, mais uma pergunta, a última, hein? Como aluno não posso excluir? Não, verificar e arrumar. Você pode fazer esses filtros e aí ele vai baixar, você não consegue excluir as fontes, tá? Aí você vai ter que mexer no trabalho e mandar de novo, tá bom, Alexandra? Então você consegue fazer os filtros e aí isso tudo que eu fiz aqui foi como aluno, tá, Alexandra? Então você consegue sim baixar o percentual. Cata, quer responder? Ah, tá, ela colocou que eu vou Não, não, responder. era que tu estava Sou respondendo. eu, perdão. Ok, então é isso. Dá para fazer esse ajuste. Tudo que eu fiz aqui foi como aluno, tá bom, Alexandra? Beleza? Mas não dá para excluir a fonte. Aí você vai ter que refazer o trabalho, tá bom? Gente, agora é isso. Vamos lá, um abração e fiquem bem. Vamos nos falando. Obrigadão. Tchau, tchau.